Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agronegócio com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade, tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agro. No programa de hoje eu recebo aqui no estúdio o especialista em inovação Leonardo Roriz. Nós vamos falar sobre o uso da tecnologia na criação de embalagens inteligentes, é muito bacana. A solução permite ao produtor também ao consumidor a garantia da qualidade do produto. No quadro Ideia Sustentável, nós vamos conhecer um projeto que incentiva de forma sustentável a produção da palmeira Jussara. O Ação Sustentável começa agora. E eu estou recebendo aqui o especialista em inovação, Leonardo Roriz. E eu estou dizendo para vocês que eu estou um pouquinho indignada. Ele é CEO e fundador da Ciclopac. O Leonardo, ele tem 28 anos e ao longo da entrevista você vai ver porque que eu estou um pouquinho indignada. Leonardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por receber aqui. O Leonardo, gente, ele é assim um desafio para a gente, né? Porque é a quarta startup que você desenvolve? Sim, essa é a quinta. Essa é a quinta startup. A quinta startup. Isso. Vamos falar um pouquinho né, devagar, vamos chegar nessa startup. Você começou trabalhando com a Fiesp? Não, antes de entrar na Fiesp, eu desenvolvi a minha primeira startup, que foi uma software house, né, chamada Mastermind. Com essa startup, até que eu tive um vínculo maior com o departamento de startup da Fiesp, acabei entrando lá, né, e de lá ampliou a minha mente. É como se eu tivesse feito uma pós, né, porque a Fiesp é maravilhoso, você aprende muito lá dentro da casa, né, e acabei achando outras demandas industriais, outras demandas, né, que necessitavam de novas soluções inovadoras e fui criando minhas outras startups. Essa primeira era referente ao quê? Essa era uma software house, a gente fazia softwares, né, Sim, diversos. desenvolver software e identifica o problema. Ó, gente, para vocês que também, como eu, não têm familiaridade com esses temas, um software é uma ferramenta que te ajuda a resolver problemas de uma forma eletrônica. Então, eu lá no escritório, eu tenho um software que ele vê para mim os processos, ele vê qual que é o prazo do processo, ele me avisa, ele identifica quais são os clientes que têm processos. Às vezes eu tenho 4, 5 processos do mesmo cliente. Então, é uma ferramenta que nos ajuda. Perfeito. Depois, quais foram essas outras ferramentas? Dentro ainda do software, eu fiz ferramentas específicas, né? Citando uma delas, foi a questão do gerenciamento de frota e gerenciamento de revendas, né, de empresas de gás. Né? Então, dentro das revendas que distribuem esses gases, né, os botijões de gás. Botijões de gás. Né? Então, dentro dessas revendas, a gente gerenciava o processo dele inteiro e as frotas até entregar o gás, né, na casa do consumidor, no caso. Né? Que realmente é uma coisa que tinha aquela coisa do caminhão do gás, mas a empresa ia crescendo e não ia tendo controle disso. Hoje é tudo através de aplicativo. Você pede um gás, né, já aciona a revenda e traz o gás lá para sua casa. Né? Que bacana, que bacana. Mas, olha aqui, a gente veio aqui para falar de uma coisa específica, que tem tudo a ver com você aí na fazenda. Você desenvolveu um software que ele dá uma certa rastreabilidade para as embalagens de defensivos agrícolas, é isso? Perfeito. A gente desenvolveu um sistema 4.0, né, e dentro do conceito de economia circular, onde a gente consegue inserir uma nanotecnologia que chama de traçadores. Né? Essa é uma tecnologia que existe e que a gente trouxe, né, para integrar com outras. Né? E como que funciona? Esse traçador eu insiro dentro da embalagem, literalmente, mistura no plástico, né? E aí a embalagem fica marcada. É como se eu estivesse entregando informações para aquela embalagem, como se fosse um DNA. E isso é no plástico, eu não consigo arrancar, tirar, ela está misturada no material lá. do plástico. É como se fosse literalmente um DNA, que aí através de um leitor que a gente desenvolveu portátil, né, eu consigo verificar se possui ou se não possui o DNA. Então, eu garanto para o produtor rural, né, e para o consumidor final qualidade, né, do defensivo agrícola, né, e a segurança de que aquele é autêntico. Né? Porque eu leio a própria embalagem, não precisa ter rótulo, porque às vezes a pessoa perde o rótulo, tira o rótulo, troca o rótulo. É o invólucro mesmo, aquela coisa plástica dura. Está embedado, que a gente está dentro do plástico, misturado. Né? Certo. E aí eu tenho um leitor
né, de ultravioleta, que chama espectrofotômetro, no caso, que é um encosto, né, o produtor rural, no caso, encostar na hora que ele for comprar o defensivo agrícola, ele encosta na embalagem e aí dá o resultado. Isso aqui dentro tem o DNA esse tal, tipo... veio de tal fábrica, né, certificação de origem, etc. Então, Gente, isso é bem interessante e eu acho muito importante hoje, né, principalmente a gente está sendo atacado aí por muito, né, o mercado externo, né, e eles estão exigindo nas questões de exportação, também mudando um pouco do produtor, né, passando para a questão da empresa também. É importante para a empresa ter isso. Né? Com certeza, a empresa que distribui, que vende esse defensivo. Isso, e até porque se a empresa não colocar o meu traçador nas embalagens dela, o produtor não vai conseguir verificar. Então, uma conexão entre os elos do setor que tem que existir. Essa coisa de economia circular. Isso. Fala um pouquinho pra gente disso que está na moda e que a gente precisa num mundo globalizado, com cada vez mais pessoas e cada vez menos recursos, a gente precisa disso, né? Desse recurso que volte para a economia. Como é que é esse conceito dentro dessa tecnologia? Só para passar primeiro o conceito, resumidamente, você tem que fazer um produto, o produto tem que chegar no consumidor final e você tem que dar um jeito de ele retornar para a origem, para onde foi fabricado. E aí você repara, você recicla, né? E você reutiliza o recurso, que no caso está muito mal chamado de resíduo, né? Não é um resíduo, ele é um recurso. Ele é um recurso. E aí você reutiliza isso e volta para o mercado, né? Mas já melhorou, era lixo antes. Antes era lixo. Agora tem uma frase muito boa, uma sentença que chama mineração urbana, né? Que é um novo termo que eles estão utilizando, eu estou achando fantástico. Que traz esse conceito. Nessa embalagem que você rastreia, qual a vantagem do mercado e do próprio consumidor? Porque a gente falou do produtor e a gente falou da fábrica. Mas e para o consumidor? Para o consumidor final, ele garante que, assim, com o sistema, se tem esse sistema, você garante a autenticidade em toda a cadeia de suprimentos, até chegar no produtor rural. Ele aplica, né, o defensivo agrícola que é idôneo, que é um defensivo agrícola verdadeiro, né? Ele aplica, a safra é boa, vai chegar comida boa para o consumidor final. Né? E do jeito que está sendo feito, está chegando, infelizmente, né, o Brasil não tem esse controle muito bem feito, né, e está chegando coisa ruim para o consumidor final e está gerando buzz. Né? Isso tanto nacionalmente como internacionalmente. Então, acho que é o momento de a gente pensar nessas inovações e implementar a economia circular dentro dessas empresas. Colocar a tecnologia a nosso favor, inclusive para a gente melhorar essa imagem. A gente vai falar daqui a pouco, eu quero comentar com você desse aumento de liberação de químicos, até por uma opinião de uma pessoa que eu estou falando, que com 28 anos já fez 4 startups e está aí, ó, correndo, voando. A gente já volta com o Léo, porque agora é hora de esclarecer a sua dúvida. Bem, o assunto de hoje do nosso É Verdade é compensação de reserva legal. Depois de julgado o Código Florestal, julgado os códigos estaduais, está acontecendo a compensação da reserva legal em estados diferentes? É verdade que isso é possível? A gente responde para você no segundo bloco. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua a nossa entrevista com o especialista em inovação e fundador da Ciclopac, Leonardo Roriz. É já que a gente volta. De volta com o nosso Ação Sustentável. No primeiro bloco do programa nós deixamos em aberto aqui a questão da pergunta se é verdade que é possível compensar reserva legal em outros estados e se essa compensação está acontecendo. Então vamos por partes. Sim, é possível que haja compensação de reserva legal de um estado no outro. O que permite isso é tanto a legislação, que diz que você tem que compensar a sua reserva legal no mesmo bioma, e esses biomas, Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, eles se estendem por mais de um estado. E o decreto que regulamenta o código 8235, ele diz o seguinte, que se a compensação for fora do estado, tem que ser em áreas prioritárias para conservação do ambiente, né? Para preservação. Então, a junção da lei com o decreto permite, sim, que haja, em áreas prioritárias de conservação, a compensação em outro estado. Agora, é verdade que isso está acontecendo?
Não está acontecendo. São muito poucos os estados que conseguiram regulamentar esta matéria. Existe estado dizendo que não vai aceitar colocar a reserva legal de áreas dentro do seu território em outros estados. E existia, inclusive, um estado que dizia que nem receberia reserva legal de outros estados. Mas aí essa lei caiu, que era Santa Catarina, eles já revogaram esse artigo, dizendo que sim, eles aceitam a reserva legal de outros estados. Mas ainda está muito morno isso, está acontecendo muito devagar, mas é possível, ok? Só falta que os estados se organizem. Se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você ouviu por aí é verdade, manda sua dúvida aqui para a gente. É só mandar no nosso WhatsApp, que é o 11 94 258 9183, ou você pode entrar em contato aqui direto com a nossa produção no telefone 3131 3719, ok? Agora é a hora e a vez da participação de quem ajuda a gente a produzir esse programa. Nós vamos ao Pode Falar. O que falta para, de fato, os produtores rurais começarem a receber pelo pagamento de serviços ambientais? Bem, para os produtores começarem a receber, falta aprovar uma legislação, implementar o cumprimento dessa legislação e arrumar o dinheiro, que é a parte mais difícil, porque com certeza ninguém é a favor da criação de novos tributos. De outro lado, cabe ao país também cobrar dos demais países que exigem, né, que o país mantenha a totalidade de suas florestas, né, porque eles abriram todas as deles, de que esses países interessados e beneficiários da eventual conservação, eles paguem por isso, até porque eles não vão renunciar ao uso das suas terras para recompor floresta. Então, é útil e justo que haja uma remuneração também e cabe ao país cobrar dos demais países, né, apresentar essa conta. E a gente continua o nosso bate-papo com o CEO e fundador da Ciclopac, Leonardo Roriz. Já chamei até de Léo, já fiquei até íntima aqui, Léo. Por favor, por favor. Porque é jovem, é totalmente inovador e a gente estava conversando a respeito dessa importância da rastreabilidade das embalagens e não só por uma questão... você fala muito na segurança, que eu acho que é o primordial. Segurança de estar usando um produto autêntico, um produto de qualidade para garantir para o produtor, para o consumidor e para a indústria que isso é de verdade. Mas eu falo na parte, inclusive, do retorno dessa embalagem, né? Porque eu garanto essa embalagem de volta, a própria logística reversa que é exigida, a gente consegue melhorar com isso. Consegue. Hoje, no Brasil, existe a Impev, né, e a Campo Limpo, que são referências mundiais, né? O número deles, eles conseguem coletar mais de 90% das embalagens de defensivo agrícola. É um número para se orgulhar, né? É nacional, é brasileiro, a gente tem que se orgulhar disso, né? Agora, ela é a única que está fazendo isso. Obviamente, ela não tem todo o mercado de bombonas e de tampas, né? Sim. Então, eu sempre defendo que precisa de um ecossistema. Não adianta uma empresa sozinha tentar pegar o problema todo de economia circular, de logística reversa e assumir isso, né? Que não vai dar certo. Tem que ser um ecossistema de todas as empresas, todos os transformadores, né, que produzem a embalagem para o defensivo agrícola têm que estar conectados. Inclusive o brand owner, né, que é uma FMC da vida, uma Syngenta da vida, uma DuPont da vida e etc. Essas grandes indústrias que trazem... Tem que se juntar com todos os transformadores, né? E aí a gente vai ter uma coleta melhor do que já é, né? A gente tem em questão de coleta, de logística reversa, a gente é referência devido a Campo Limpo e a Impev. Eu tenho orgulho disso porque a gente tem mostrado pouco o que a gente faz de bom, né? O Brasil está apanhando tanto por conta de queimada de vegetação, por conta de desmatamento, mas e o que a gente cuida? E o que a gente faz de bom? Então acho que tem que fazer um esforço aí para... Positivo, né? Exato, agenda positiva, mostrar o que está de bom. O que você acha? Eu sei que passa ao largo, mas não tanto, com relação a essas novas liberações, que a gente fala que as liberações que estão acontecendo de novos produtos não são de novos produtos efetivamente, mas são de moléculas que já estão sendo utilizadas, enfim. Você acha positivo? Você acha que uma empresa pequena que tem
participação no mercado pode mudar esse nosso contexto de defensivos? Olha, em primeiro lugar, o que acontece? Antes, para você aprovar um defensivo agrícola, você demorava 8 anos. Né? Todos os países vizinhos nossos conseguem em 1, 2 anos no máximo. Né? Então, o que estava acontecendo? Muito desvio, né? Trazendo a bombona, o defensivo agrícola da América do Sul, que está em volta da gente, para dentro. Né? Eu acho que isso é uma evolução, isso é uma atualização da regra que tem hoje, certo? Para trazer esses agrotóxicos que já são utilizados em outros países, para poder ser utilizado aqui também. Eu não vejo problema nenhum nessa questão. A única questão que eu vejo algum problema é no estudo, no início da fiscalização desse químico. Né? Eu acho que tem que fazer mais estudos só para ver se realmente a questão do solo e a questão de saúde é afetada. Eu penso que, inclusive, a rastreabilidade que você consegue colocar na embalagem diminui essa invasão de produtos latino-americanos no Brasil, porque aí você está usando exatamente o que o Brasil deixa usar com base nos estudos que fez em solo, água, ar e ar daqui. Perfeitamente. Quando a empresa tem um controle, né, da sua embalagem dentro da cadeia de suprimentos dela até o produtor rural, até, enfim, o consumidor final, né, você tem a blindagem, porque você está com o controle, você sabe onde está passando. Se chegar algo novo ali ou sair, você vai ter esse controle. E vai identificar imediatamente. E vai identificar. O que o Leonardo Roriz tem na cabeça para as próximas chances aí? Porque foram 4 startups, todas ligadas aí a facilitar a vida das pessoas. Isso. Muita coisa ligada à economia circular, sustentabilidade. Isso. Hoje eu estou afinco na questão de economia circular. Acredito que vou trabalhar com isso mais um bom tempo. Né? Eu estou muito satisfeito com o caminho que a Ciclopac está tomando e acredito que vai demorar um tempinho para eu sair dela. Que bom! Tem um problema muito grande. Né? Não é só... o Brasil é um mercado muito grande, que tem uma oportunidade muito grande, mas isso é no mundo. No mundo, né, vai chegar até 2030, né, vão ser mais de 4 trilhões do mercado ilegal que vai absorver, né, o dinheiro que está sendo, que era da indústria. Né, e ele está conseguindo absorver. No Brasil, né, são 200 bi por ano. Nossa Senhora! Que a gente perde para o mercado ilegal. Então, eu resolvi combater essa questão e liderar esse assunto. Né? Muito bacana, porque aqui a gente precisa de tanto mecanismos que combatam o mercado ilegal, a pirataria, esse tipo de ilegalidades, quanto a desburocratização para aprovar as coisas legais. Porque tem muita gente que quer fazer direito, mas são tantos problemas para chegar no fazer direito que acabam sendo empurrados para uma clandestinidade. Perfeito, perfeito. Então, acho que tem que passar por esse filtro a simplificação, né? Perfeito. Não adianta nada você tentar fazer inovação se tem um monte de barreira governamental e burocrática que vai impedir, né, você de evoluir. Para a gente terminar, você teve dificuldade em colocar no mercado as suas startups? É muito difícil fazer startup no Brasil, não é um negócio fácil. Por exemplo, para eu homologar o meu produto numa indústria, eu demoro, às vezes, 1 ano, entendeu? E como a ideia pronta, o protótipo pronto, tudo feito. Pronto. Aí você vai lá na indústria, você tem que homologar esse produto, fazer diversos testes. Antes de fazer os testes, você tem uma evolução no comercial que demora também, às vezes, 6 meses. Enfim, no overall, né, é 1 ano que vai demorar para você ser homologado e começar o fornecimento. Então essa coisa de criar, como Vale do Silício, cria lá 3, 4 por mês, não dá pra gente. Aqui no Brasil, não. Que pena. É uma pena. Que pena. Te agradeço muito. Boa sorte. Desejo que a sua mente criativa aí traga mais sustentabilidade pra gente, que é isso que a gente busca. Muito obrigado por a oportunidade aqui de estar falando com você. Espero que tenha agregado alguma questão. Com certeza. Obrigada. Nós vamos agora ao Ideia Sustentável. A ideia sustentável de hoje vem do Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Há 7 anos, produtores participam de um projeto que incentiva de forma sustentável a produção da palmeira Jussara. Acompanhe. Estamos na divisa entre Sete Barras e Registro, no Vale do Ribeira, a 200 quilômetros da capital paulista. Aqui, 30% da população
moram em área rural e as principais atividades econômicas da região vêm do campo, como a produção de banana, chá, hortaliças, flores e palmito pupunha. Neste vale, cercado por morros e contornado por lagoas, agricultores familiares cultivam pupunha, banana e também a palmeira jussara. A espécie, que é nativa da Mata Atlântica, está com a população cada vez menor. Mas graças ao sistema agroflorestal instalado nessa região pela ONG japonesa Versta, os produtores encontraram outros meios de utilizar e conservar a palmeira jussara. Atualmente, 18 agricultores participam do projeto, que abrange cerca de 10 mil hectares. Ele disse que o projeto visa a recuperação da Mata Atlântica. Os recursos para esse projeto são provenientes do Fundo Global do Meio Ambiente, que é do Japão. E os recursos investidos desde 2012 é da ordem de 2 milhões de ienes, em torno de 65 mil reais. Ele ainda ressalta que o programa também visa o ecoturismo. A jussara demora em média 6 anos para atingir a fase adulta e pode chegar até os 7 metros de altura. O palmito só pode ser retirado uma vez, mas a árvore não se regenera. Então existe um projeto aqui no Vale do Ribeira que amplia a capacidade produtiva, que é retirar a polpa e os frutos. Além disso, os produtores têm a produção consorciada, neste caso, com o chá verde. Voltei do Japão, estava meio perdido. Aí comecei a participar do seminário do SAF. Falei, é uma boa ideia, eu tenho chá, né? Então vamos plantar jussara para reflorestar o chá, né? E assim tá indo. E a expectativa quando essa jussara crescer? Maravilhoso. Nós vamos colher daqui a 2, 3, 4 anos. Nós teremos então a polpa de jussara, que tem uma utilidade muito maior, produzindo sucos, sorvetes, bolos, etc. Tem ideias que futuramente vai vir empresas do Japão aqui para comprarem esse produto, né? Então quem hoje estiver plantando vai ter uma grande rentabilidade no futuro. O método que preserva a jussara tem despertado o interesse dos agricultores da região e até de outros estados. C. Geraldo Aguiar está há 15 anos aqui. Esse catarinense que esbanja simpatia e sabedoria é considerado um exemplo para muitos que estão no vale. Para ele, o lema é produzir respeitando a natureza. O tripé da sustentabilidade no meio sistema ambiental, você tem uma preservação, sistema econômico para a agricultura familiar, né? E o sistema social, né? Que você gera renda para dentro da família, para ela ser economicamente independente. Todos nós agroecologistas, tudo que nós produzimos, nós deixamos uma fração de frutos para a natureza, para a fauna, tá? Para o subsolo, que tudo isso se multiplica, né? E os micro-organismos que estão no solo vão precisar desses nutrientes orgânicos. O projeto, que é uma lição de sustentabilidade, ganhou espaço nas escolas. Sandra é bióloga e professora. Ela é responsável pelo projeto Sementes do Amanhã, que leva educação ambiental às próximas gerações. Na escola em que nós trabalhamos, nós promovemos ações de sensibilização, ao mesmo tempo aliadas em busca de oportunidades de emprego. No caso, agora, com essa atividade do SAF Jussara, eles exploram os frutos. Não precisa destruir. Então, isso é muito importante para que os alunos vejam isso. E futuramente, entendendo a nossa região como promovedora de sustentabilidade, não precisam abandonar o seu lugar, as suas famílias e ir em busca de um novo lugar para morar ou para trabalhar. Começam a ver a nossa região com olhos de pessoas privilegiadas, que é um lugar legal para se viver, que dá para tirar o sustento e, ao mesmo tempo, conservar esse meio. No momento em que os olhos do mundo estão voltados à conservação ambiental do Brasil em função da Amazônia, na Mata Atlântica, os pequenos agricultores, ou podemos dizer agroecologistas do Vale do Ribeira, provam que o homem do campo conserva e protege a floresta. E o Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo deste programa, é só acessar a nossa página na internet www.tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal disponível no Google Play.
Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.